É, cross-treino é o outro nome do CrossFit, ou cross-treino tá em cima, embaixo tem CrossFit, tem Hyrox, tem outras coisas. O que é isso? O que é Excelente, Hyrox? Vai. excelente pergunta. Então vamos lá. Só pegando essa timeline que a gente estava falando sobre treinamento de força para a gente chegar nesse ponto. Uhum. Então a gente tem ali 1940, os artigos bombando, falando sobre a importância do treinamento de força para a saúde. Em contrapartida vem a outra área da medicina criticando, porque estavam preocupados que poderia fazer mal para a saúde, doenças cardiovasculares. Até hoje tem gente falando que faz mal para o coração. Treinamento de força faz mal para o crescimento de crianças. Então existiam todas essas vertentes. E que hoje já acabaram todas. Todos os artigos publicados nas principais revistas mostram o contrário. Treinamento de força traz benefícios para a saúde cardiovascular. Treinamento de força não prejudica o crescimento, pelo contrário, ajuda a saúde de crianças e adolescentes. E aí começa a surgir depois ali dos anos 2000, o interesse por modalidades com essas características funcionais. O que seria funcional? Você trazer exercícios que mimetizam atividades diárias. Então, por exemplo, você é um senhor e vai fazer compras. Qual a sua capacidade de carregar essas compras? Então, qual o tipo de treino que eu posso fazer para trazer essa transferência para o dia a dia dessas pessoas? É treino mesmo, então, né? Tá. Mas, por exemplo, o cross, ele... Pelo menos o que eu sei da história, aí você conta a história direito. Ele foi criado num ambiente militar. Não necessariamente. O Greg Glassman era um personal trainer que ele tinha uma familiaridade com exercícios de ginástica e aí começou a implementar esses treinos com essas características de circuito metabólico, implementação de alguns exercícios de LPO, dentro desse ambiente de personal para a Califórnia. E aí, dentro do ambiente militar, o pessoal começou a gostar desse formato de treino. E aí, dentro do militarismo americano, foi usual a ideia de você fazer esse circuito criado, então, ali pelo Greg Glassman. LPO é levantamento olímpico, que a gente usa muito o termo weightlifting. Aqui no Brasil, o LPO, levantamento olímpico. Então, surgiu ali nos anos 90. Então, no começo dos anos 2000, surge então a marca CrossFit Inc., com essa proposta de treinamento funcional, realizados em alta intensidade, constantemente variado. Teve o boom com o surgimento da competição do CrossFit, o CrossFit Games no ano de 2007. Então, primeiro surge a metodologia, depois surge a competição. Então, ele criou todo um formato para você conseguir implementar esses treinos, toda uma didática para que um treinador pudesse fazer essa prescrição de treinamento. Então começa a surgir, a partir de 2007, um crescimento vertiginoso de academias de CrossFit nos Estados Unidos, que começa a chamar a atenção dos órgãos de treinamento dentro dos Estados Unidos, como o NSA, National Strength Conditioning Association, e o American College. E aí começa a ter uma guerra do Greg Glassman contra essas entidades, porque ele falava que o American College era patrocinado pela Coca-Cola. Pô, como assim Gatorade, uma organização que vai defender o uso o uso do consumo de refrigerantes. Então começa a existir uma guerra entre esses dois órgãos com o CrossFit. Que aí vem uma história bizarra que poucas pessoas conhecem do porquê que o pessoal aqui no Brasil acha que o CrossFit é lesivo. No ano de 2013, foi publicado no Journal of Strength Condition Research, que é uma revista da National Strength Condition Association, que um dos editores, o editor-chefe, era o professor William Kramer. O professor William Kramer é o pai do treinamento de força dos últimos 30 anos. Então, se você tem um artigo ou um livro do Kramer, você fala, pô, esse artigo é bom, esse livro é importante. E o que ele faz como editor? Um pesquisador ele submete um artigo para essa revista e o artigo falava bem do CrossFit. CrossFit melhora o VO2, diminui a composição, melhora a composição corporal, aumenta a sua força. Só que o Kramer, por essa rivalidade, eu não sei qual a outra explicação, ele manda um e-mail para o autor principal do estudo e fala, o artigo ele só vai ser aceito se você colocar que entre os desistentes do estudo, que é muito comum,
O artigo começa com 50 voluntários. Ele pode ter uma perda de 20 pessoas, 30 pessoas. E o Kramer manda uma mensagem falando que o artigo só seria aceito se ele falasse que essa desistência foi em virtude de lesão. Então o autor ele muda a escrita do artigo e fala que 20% dos praticantes que fizeram parte do estudo não continuaram com o estudo porque sofreram uma lesão. Então aí o artigo é publicado e surge esse boom. CrossFit é lesivo, 20% de quem participou do estudo sofreu uma lesão. A CrossFit foi atrás, entrou em contato com o autor do estudo, entrou em contato com onde o estudo foi realizado e conseguiram juridicamente comprovar que o estudo foi falsificado e o Kramer e a National Strength Condition Association foi condenado a pagar, acho que algo próximo de 3 milhões de dólares. Depois da condenação, o Kramer sai, não é mais o editor-chefe, mas fica condenado ali por conta dessa falsificação desse estudo. O estudo ele é retratado, mas... É estelionato científico, né? É o que a gente fala. Sempre começa um estudo por metodologia, porque senão você está sendo enganado. Ou você pode ser enganado. E aí, durante esses anos, de 2013 até 2018, 2019, que sai a condenação, você tem a mídia batendo forte. O CrossFit é lesivo. Os profissionais de outras áreas, não faz CrossFit não, porque ele é lesivo. E por que tu acha que tem que os caras não quer que o CrossFit vá para frente? Lá nos Estados Unidos, o que é o grande problema, diferente do Brasil, aqui para você trabalhar em qualquer área atrelada com a prescrição do treinamento, você precisa ser formado em educação física. Então você precisa fazer a graduação em uma faculdade. Lá nos Estados Unidos, não. Você pode fazer cursos de certificações, como, por exemplo, a própria NSA tem curso de certificação de personal trainer. São 3 meses lá, né? Ou menos, dependendo do curso. E aí, o crescimento do CrossFit tira o público de fazer a certificação da NSA para fazer o curso de certificação da CrossFit. Então começa a ter uma briga de quantidade de alunos para fazer curso de certificações. E aí ele vem com essa manobra de começar a querer derrubar a CrossFit através de publicações científicas. Deu certo. Publicações científicas, divulgação em massa dentro da mídia. Qual é, hoje, se você for pegar um Uber e perguntar, ele perguntar, qual esporte você faz? CrossFit, o que ele vai falar? Nossa, você não se machuca? Pô, até acho legal, mas é muito perigoso, né? Vou te falar, na moral mesmo, o vagabundo fala outra coisa aí, entendeu? Pô, maior esporte de viadinho, porra. Não é não? Tem essa outra questão, que surge porque aqui no Brasil começa a ter o crescimento do CrossFit. Você tem uma divisão de espaço de mídia entre o CrossFit e a galera do fisiculturismo. Uhum. Então, é uma forma deles atacarem o crescimento do CrossFit. Pô, olha lá, o cara treinando sem camisa, que viadagem. E aí começa a surgir esse estereótipo. Não, CrossFit é... Pô, então vamos lá treinar para você ver se realmente é esporte de viadinho. E outra, pô, se foi, qual o problema? O cara não pode treinar, né? Porque quando os caras falam que é de viadinho, eles não querem dizer que é de homossexual, quer dizer que é de fresco, que é diferente. Fresco é um cara... brabo mesmo é um maluco que puxa a fé e fica enorme, entendeu? Se o teu bagulho fosse bom, tu ficava enorme, porra. Por que tu não fica enorme? Aí tá, entendeu? O desafio. Brabo mesmo é você ter força. É você ter funcionalidade. É você conseguir fazer movimentos que você possa utilizar no seu dia a dia. Então a gente faz isso diariamente, constantemente, e refutando essa ideia que é lesivo. Hoje a gente tem artigos, dezenas de artigos publicados, revisões sistemáticas com meta-análise provando que é mais seguro você fazer CrossFit do que corrida de rua, que está em alta. É menos lesivo. Não que seja super lesivo correr também, né? Ou é? Cara, do ponto de vista de preparo, o que acontece é que muita gente põe um qualquer tênis, tenta fazer uma qualquer quantidade, não tem alimentação adequada, e acaba se machucando. Há 3 semanas começa a doer o quadril, começa a doer o joelho, começa a doer... Mas o problema não é a corrida de rua. E de verdade, o problema nunca é o exercício. O problema é o preparo que você tem para fazer exercício. Esse é o primeiro problema. Né? Você se alimenta para fazer exercício? Você descansa para fazer exercício? Eu brinco com meus pacientes, eu falo, o melhor pré-treino é sono. Dorme uma noite bem dormida, vê se você não acorda no outro dia disposto para treinar. E a terceira coisa é a orientação. A gente vive num mundo onde as pessoas elas gostam de fazer as coisas por conta própria e sem ninguém responsável por orientar. Não, eu sei, faça você mesmo. Estados Unidos mesmo, do it yourself, faça você mesmo. É essa a palavra de ordem. Né?
Aqui no Brasil, todo mundo quer fazer do jeito que quer. E teve um estudo de, acho que 2004, de uma... Acho que ela, se não me engano, Carolina Acker era físio, e ela fazia doutorado lá na Escola Paulista, lá na Fisiologia, com o professor Antônio Carlos da Silva. E ela fez um estudo sobre índice de lesão quando a pessoa tinha treinador. Era 85% menor.